Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo que eu considero no mínimo divertido. E divertido por quê? Porque nós, dando sequência na série 440C ou um outro aço, nós não vamos falar de um aço específico, mas de uma família ou um grupo de aços que são os aços carbono simples. Vou dar ênfase a isso. Aços carbono simples. Ou seja, basicamente a famosa série 1000. 1050, 1055, 1070, 1075, 1060, 1084 e o famoso 1095. Mas pode entrar também nessa categoria aços ligados de baixíssima liga. Por exemplo, 5160, 6150, inclusive o queridinho de muito cuteleiro, que é o 52100, tá? Nem vou falar sobre aços que a gente praticamente não acha aqui, que é o O1 ou O1, tá? Porque é basicamente o 1095 com um desempenho pior até do que o 1095 para a mesma dureza. Nem vou falar dos aços japoneses, mas de pouca liga, como Super Blue e tal, porque a gente também não encontra por aqui, tá, gente? Então nós vamos falar sobre aços que a gente encontra aqui, tá? Próximo da realidade brasileira. E por que eu falei que vai ser um vídeo divertido? Porque eu vou deixar muita gente brava só falando fatos. Não é opinião, é fatos. Eu vou passar para os amigos fatos. Por exemplo, os amigos com certeza vão conhecer alguém que fala as 1000 maravilhas de faca artesanal. Não tem coisa melhor e que não sei. Normalmente a principal justificativa é que é única. Eu até rio desse tipo de justificativa, porque o que uma faca única vai fazer de diferença no trabalho a ser executado? Zero. A não ser que ela seja única no sentido de ter uma geometria tão boa, mas tão boa, que ela é considerada única. Mas não é isso que o pessoal se refere. Eles se referem que mesmo que o cuteleiro faça 1000 facas naquele modelo ou naquele estilo de modelo, nenhuma vai sair igual a outra. Que vantagem você tem nisso? Zero. Vamos ser honestos. Você pode usar isso como justificativa para um monte de coisa. Agora, para a ferramenta, a vantagem é zero. Vamos ser honestos. Então tá. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que endeusa faca artesanal, que no caso do Brasil, na maioria quase absoluta dos cuteleiros, existem exceções, obviamente, e essas exceções vêm aumentando, trabalham só com aços carbono simples, tá? E aí nós vamos ter algumas coisas. Por exemplo, essas mesmas pessoas, não raramente, dizem que o aço 420 é porqueira, mas falam que o aço carbono é uma maravilha. Tá, então vamos a alguns fatos. O 420, com 53, 54 de dureza, como eu já mencionei. Cabral, você não falou que ia falar do 440C? E vou, só estou dando um exemplo, para chatear aquelas pessoas que falam que faca artesanal é uma maravilha. De novo, sendo bem específico, no caso do Brasil, faca artesanal feita de aço carbono simples ou de baixa liga. E aí inclui-se inclusive o 52100, tá? Muito bem. Essa aqui é uma 1070, 1075 com 50 de dureza. Mas vamos imaginar que você tivesse uma lâmina em 1095
com 61 de dureza, tá? Que não é muito comum no mercado brasileiro, volto a frisar. Normalmente o cuteleiro faz essas facas com no máximo 60. Se chegar a 60, tá, você considera excelente, tá? Não é que o aço não atinja, é que opção, como sempre eu já falei, tratamento térmico bom é uma coisa, dureza é opção de quem fabrica, tá? Então vamos lá. O 1095, que é o mais resistente desses aços à abrasão, tirando talvez o 52-100, mas a diferença não é grande, pelo contrário, não chega a 10%. Numa dureza de 61 RC, no teste Catra, ele teria um número de TCC aí de 310, 300, 310 e tal. O 420 com 54 teria 300. Com um detalhe, o 420 com 54 teria uma tolerância à fratura em números absolutos de 50. O 1095 com 61 teria uma tolerância à fratura de 6. No máximo 7, máximo, explodindo. Então, vocês vejam aí o porquê do 420. O teste Catra, eles estão praticamente a mesma coisa. E a resistência à oxidação? Dr. Larry Thomas classifica o 420 como 9,5. E como é que ele classifica o 1095? 0. Zero, Cabral, mas ele não tem resistência nenhuma para o Dr. Larry Thomas? Não. E aí, gente, eu tenho que ser honesto quando eu falo. Cabral, 420 com 300 de TCC de Catra é a mesma coisa que o 1095 com 61 e 300, 310 de teste Catra? Na vida real, não. Por quê? Porque nós já cansamos de falar que o principal fator de degradação de um fio no uso real, excetuando tarefas e materiais muito específicos, é o rolamento. E aí é óbvio que 60, 61 vai rolar muito menos do que 53, 54. Tá? Aí você fala, então é muita vantagem usar o aço carbono. Vocês acham? Então deixa eu dar alguns dados para vocês. Um 1095 com 61, 62 de dureza tem apenas, num teste Catra de TCC, não é teste Catra não, perdão. Num teste empírico, ou seja, na prática, com pessoas comparando, 40% mais de retenção de fio do que um aço 1040 com 58 de dureza. Sendo que dureza de trabalho, o 1040 é capaz de trabalhar com 60, tá? Mas agora vamos aonde eu quero chegar. O 440C, no teste de TCC, com 58, 59, no teste Catra, o número de TCC dele, todo mundo já sabe, cerca de 430. O 1095, que é o topo da linha série 1000, com 61, 62 de dureza, tem aí 300, 315, tá? Mais ou menos. Sendo que com 61 de dureza, ele ficaria em 310, basicamente a mesma coisa do 420. E o 440C, 430. Então você tem uma diferença óbvia aqui. Vamos para a segunda diferença óbvia. Tolerância à oxidação. 440C teria 7, talvez 7,5. O 1095, 0. 0 de tolerância à oxidação. Vejam essa faca, peixeirinha da Tramontina, com mais de
15 anos de uso real na cozinha, tem uma pátina natural, vocês estão vendo uma manchinha de oxidação aqui, porque nem eu mesmo tenho o cuidado de secá-la após passar uma água ou uma água com sabão. Eu apenas enxago e coloco no cepo. Então ela desenvolveu, além da pátina natural, mas mesmo com a pátina natural, de vez em quando ela tem essa oxidação. Aqui não é problema nenhum a não ser ficar áspero, tá? E ela toda tem uma certa aspereza, apesar dela ser polida superficialmente. Mas isso é resultado de quê? Oxidação mesmo com a pátina. Agora, reparem o fio dela. Vocês estão vendo ali? Tem dentinhos provocados por oxidação. Ou seja, nós tivemos um desgaste oxidativo aqui, tá? Que você pode considerar um tipo de abrasão, tá? Abrasão oxidativa, tá? Ou seja, enferrujou, perdeu o material que vira ferrugem e aí se desprende. E aí, olhem o resultado. Aqui na ponta, onde tem quase nada de oxidação, ainda mantém um corte, ou seja, dá para trabalhar na cozinha. Porém, se você não tiver estrito cuidado com o aço carbono, é isso que vai acontecer. E o pior, no fio, que é talvez a área mais polida, dependendo do caso da lâmina. Então, gente, 440C e aço carbono, o carbono não leva vantagem no teste Catra, pelo contrário, perde feio para o 440C. Não é que nem não leve vantagem na questão oxidação. Na questão oxidação ele é 0. Aqui é 7, 7,5. Tá? E no uso prático, real, é basicamente isso aqui que vocês vão ter com aço carbono. E se você for daquela pessoa extremamente cuidadosa, que lava, seca e tal, ainda assim você vai ter menos tempo de uso dessa lâmina, porque ela vai se degradar basicamente por desgaste. Quer seja abrasivo na pedra, quer seja abrasivo por oxidação. Tá? Ah, Cabral, mas não tem vantagem nenhuma? Em relação ao 440C, preço. Sendo que em canivetes, por exemplo, eu ouvi um comentário de que é perfeitamente aceitável uma lâmina artesanal, um canivete artesanal custar 900, 1.000 e poucos reais. Aí eu pergunto, o fato desse canivete, comparando com um ganso que deve custar o quê? Vamos colocar caro para burro. Vamos colocar um ganso muito caro na faixa de 300 reais, no Brasil. Dá para comparar 440C com aço carbono simples? Num canivete artesanal? Quem falar que dá, ou é mentiroso, ou é um perfeito ignorante em termos de aços e lâminas, tá? Ou então ele vive no mundo da lua. Outra coisa, quem acha que vai achar num canivete artesanal uma geometria superior à do ganso, que eu considero ruim, porque, como eu já falei, é um tronco de cone ou tronco de pirâmide, está redondamente enganado. Pode ser, e olha que eu estou falando em termos do ganso, pode ser que você ache um artesão, um cuteleiro ou outro, raríssimo, que vai ter um canivete com uma lâmina com alta habilidade de corte. Eu te garanto que se essa lâmina
for em aço carbono, a faixa de preço dela vai estar aí onde eu falei, 900, 1.000 para cima. Vale a pena? Não vale. Aqui é uma opinião baseada, essa é uma opinião minha, tá? Opinião. Não vale embasado nos fatos que eu já falei. Que mais que nós podemos dizer? Cabral, você não tinha um canivete em aço carbono para mostrar aí na comparação? Gente, eu até tinha um canivete em aço carbono, era um antigo corneta bombeiro, trava lockback e tal, que era usado em jardinagem pelo pai. Já tem anos que esse canivete desapareceu. E ele, há mais de 2 décadas, ele não funcionava como canivete, porque quebrou a mola traseira. Eu preenchi ele com resina para ele ficar como uma faca, entre aspas, aberta permanentemente, sem jogo na lâmina nem nada, mas como canivete ele não funcionava mais. Eu confesso que canivete em aço carbono, gente, eu até tive muitos, mas lá no final da década de 70, início dos anos 80, e muitos amigos vão falar, eu conhecia esses canivetes, eram cornetas com cabo todo de metal, um metal frisadinho, normalmente a empunhadura pintada de preto, e pelo menos onde eu comprava, que era uma casa de caça e pesca de um amigo, eles ficavam num caixote, vários modelos, pica-fumo, ponta de lança e tal, embalados em papel celofane com óleo. Então você chegava, abria um e outro, escolhia qual que você queria, e era baratinho. E aquilo você usava e tal. Eu confesso que num ano eu chegava a ter talvez 2 ou 3, porque aquilo eu nem me preocupava com aquilo, que aquilo perdia e coisa e tal. Pegava um fio agudo, pegava, mas perdia o fio também assim, ó, estalar de dedo, estava cego. E como era muito, mas muito barato, eu comprava recorrentemente assim. Até que no início dos 80 eu comprei o meu primeiro Tramontina em aço inox. Provavelmente era 420, cabo de polímero imitando chifre, vinha numa bainhazinha de couro, muito boa. Era uma cópia do clássico Buck 110, tá? Mas muito superior ao aço carbono da corneta, justamente porque o fio, apesar da dureza ser não muito distante, porque esses cornetas não tinham mais do que, sei lá, 53, 55 no máximo de dureza, a duração, a retenção de fio na prática era superior. E hoje, mesmo que você encontrasse um bom canivete com boa geometria, custando aí acima dos R$1.000, porque para ter boa geometria, e todo mundo que acompanha o canal sabe o que o Cabral considera boa geometria. A não ser que você seja extremamente cuidadoso, extremamente, é isso que vai acontecer com ele. Vai formar uma pátina natural, que é a melhor pátina que tem. Inclusive, até uns 15 anos atrás, eu tenho ainda mora em aço carbono, tá? Canivete eu não tenho, mas eu tenho mora em aço carbono. Eu induzia a pátina nela. Nem com vinagre eu usava. Eu usava ácido sulfúrico, tá? E depois banho de soda cáustica para neutralizar. Até que lendo um trabalho, salvo engano, indiano, em inglês, obviamente, porque eu não falo hindi, eu vi que pátina induzida, e eu já comentei isso com amigos até em fórum, pátina induzida com ácido, e não é só ácido sulfúrico não, tá, gente? Vinagre é ácido. Cebola contém princípios que vão degradar em ácido sulfúrico. Ela induz microfissuras subsuperficiais
que eventualmente, dependendo da constância dessas pátinas induzidas, mostarda está inclusa aí, podem levar a uma fratura catastrófica e certamente levam a microdentes. Então eu nunca mais fiz pátina induzida, só essa aqui e a minha mora, que trabalham com pátina natural, tá? Mas isso aqui é o resultado que vocês vão ter com ácido carbono, a não ser que sejam absurdamente cuidadosos. E quem usa para valer um canivete no dia a dia sabe, tá? Eu estou falando quem usa de verdade, não é quem uma vez na vida, outra na morte, casca uma laranja e fala, não, eu uso muito. Quem usa de verdade no dia a dia sabe que não tem condição de você ter esse cuidado todo com um canivete de uso real, tá? Numa faca em casa, se você for daquelas pessoas extremamente zelosas, vá lá. Mas num canivete não tem como, gente. E para que você vai pagar mais caro numa lâmina que vai te dar isso aqui? Na prática, se você tiver um canivete artesanal, 1095. Ah, Cabral, seria muito diferente se fosse 1084, 1070, 1075? Não, gente. A retenção de fio eu considero a mesma coisa. Porque se o 1095 para o 1040 é 40% de diferença, para o 1075 não deve dar 10% de diferença. Ah, e o 5160, que tem altíssima resistência à fratura, igual o 420, na verdade, gente, o 5160 com 58, 59 de dureza, tem 45 de tolerância à fratura. Tá certo que o 420 tem 53, 54, tem 50. Mas mesmo assim ele é mais tolerante à fratura. Sendo que ele não oxida. É dos aços aços inox mais comumente encontrados nos mercados. E aí não estou falando nem só em termos do Brasil. No Brasil ele praticamente domina, tá? Ele só perde para o H1 e o H2 em termos de tolerância à corrosão, gente. Talvez um ou outro aço com uma denominação diferente, mas que a composição basicamente é igual a H1 H2, tá? Então, para que você vai comprar canivete em aço carbono? Ah, pega um fio melhor. Mentira, isso já está mais do que provado, gente. Mais do que provado. Pega um fio tão agudo, tão bom quanto um 420. Pega um fio que é capaz de trabalhar com uma agudez maior do que o 440C, é verdade. O aço carbono é capaz de trabalhar com uma agudez, tá? Vamos supor, se o 440C ele trabalha bem com 15 graus, o aço carbono pode trabalhar com 7 graus. Porém, se essa lâmina aqui, que tem boa geometria para corte, porque ela foi toda retratada, de origem ela já tem boa geometria. Ainda assim, vocês podem ver que eu criei um desbaste aqui, que é quase um gaviãozinho aqui, para ela funcionar melhor ainda. E aproveitei e desbastei a lâmina toda para full flat verdadeiro. Então, se você botar 7 graus nela, ela vai. A dureza é muito baixa? Vai rolar à toa, mas ela vai, sem dar dente. Porém, se ela trabalhando com 10 ou 15 graus, varia, tá? Desculpem. 10 ou 15 graus. A oxidação faz isso com o fio. Imaginem se ela estivesse trabalhando com 7. Tá? Então, gente, eu diria, e aqui agora entra opinião minha, pessoal, que sequer dá para comparar 440C com aço carbono simples. E vou sempre frisar isso.
série 1000, e pode incluir nisso aí 5160, 6150 e 52100, tá? Não tem termo de comparação para lâmina. Ah, Cabral, em faca. Faca, como eu já falei, infelizmente, eu optaria por aço carbono, por quê? Pelo simples fato que você não acha faca em 440C com boa geometria e bom preço. Aí, eu prefiro pagar uma ninharia... Desculpem. Prefiro pagar uma ninharia numa Tramontina Peixeirinha, que tem bom tratamento térmico, mas baixa dureza, tá? E usar chaira constantemente, do que pagar os olhos da cara, se eu achasse, numa faca em 440C com boa geometria, mas o preço provavelmente lá nas nuvens. Essa aqui me atende. Eu tenho chaira na cozinha, próximo do fogão, e eu tenho chaira na outra ponta da cozinha, porque a cozinha aqui em casa, gente, ela é conjugada com a copa. E ela pega de um lado do lote até o outro. Então, são 12 metros de extensão. Então, eu tenho kit de faca de um lado, que fica próximo da mesa de almoço e da outra mesa, e tem 3 kits de faca no lado de cada cozinha, que é onde fica a pia, fogão, micro-ondas, forno elétrico e tal. Então, gente, eu não vou achar faca em 440C num preço aceitável com boa geometria. Então, qual o problema de eu trabalhar com essa aqui se eu tenho chaira do lado de cá, chaira do lado de lá, chaira para tudo quanto é lado? Não justifica. Aí o fator preço vai definir para mim para faca. Agora, quem compra canivete em aço carbono e fala que é uma maravilha, pode até ser. Só não pode falar que é melhor do que um canivete em 420. Nem digo em 440C. Em 420. Por quê? Porque o 420 não vai dar isso aqui. Ah, Cabral, o meu canivete não dá isso. Ó, você vai me desculpar, não quero ser arrogante. Você usa muito pouco seu canivete. E se usar muito, vai usar muito para cortar pauzinho, cortar papel. Você não corta laranja, não corta limão, não corta tronco verde que tem muito ácido graxo, não corta muita erva que tem muito ácido graxo. Ah, Cabral, ácido graxo, são os ácidos das plantas. E você tem fenóis também que atacam o aço carbono, tá? São os ácidos vegetais, gente. Então, quem fala que tem canivete em aço carbono e usa intensamente no dia a dia, e não tem esses problemas, bom, eu não vou dizer que ele está mentindo, mas talvez a noção dele de uso intenso e para tudo seja bem diferente. Desculpe, da minha, tá? E agora, em caso de faca, por falta de opção que eu considere viável, porque primeiro que você não acha a faca em 440C, segundo que se achar, dificilmente ou quase impossível você vai achar uma geometria como uma peixeirinha da Tramontina, por exemplo. Olha, Cabral, essa peixeirinha usada diariamente e não está com aquela barriga que a gente costuma ver em tudo quanto é peixeira de uso da Tramontina de aço carbono? Simples. Técnica de desbaste e alívio, microfio, afiação correta, ela não vai formar barriga nunca. Ela vai diminuindo a largura, mas sempre mantendo a geometria original ou padrão do fio, tá? E com outro detalhe, sendo o aço carbono de baixíssima dureza, ela tem uma vantagem. Vocês viram o fio como é que tá, né? Dá para ver visivelmente lá. Vamos ver aqui. Ô, gente, com o telefone é complicado, tá? Porque eu tenho que ver o que eu estou fazendo via tela de telefone, mas vamos lá.
Foi passado um ângulo aí entre 10 e 15 graus. Olhem o fio como é que está agora. Deixa eu ver aqui fora do telefone. Talvez tenha um nanodentezinho ou outro. Mas vamos ver. Alguma dúvida da facilidade de reposição do fio? Vamos ver aqui. Alguma dúvida, gente? Então, por isso que eu falei que em faca... Ah, Cabral, então você acabou de provar, de se contradizer, mostrando que o aço carbono pega um fio melhor do que o aço inox. Não. Eu mostrei que o aço carbono de baixa dureza, inclusive usando uma chaira estriada, pega um fio agudo muito bom, mas não melhor do que o inox, talvez mais fácil. O trabalho no inox é maior por causa do cromo. Ela vai patinar um pouco mais, não vai ser tão abradida quanto o aço carbono, porque, Cabral, se o 440C tem 12,5 de volume de carboneto, quanto tem o 1095? Zero. Não, Cabral, não é possível. O 1095 tem muita cementita. O que é cementita, gente? Carboneto de ferro. Só que para termos de carboneto ativo, intolerância à abrasão, você não conta cementita. Porque, inclusive, os aços inox formam cementita quando eles têm o carbono mais alto. Mas não conta por quê? Porque a dureza máxima da cementita é 69 RC, que é a mesma dureza máxima obtenível para um aço. Basicamente, aço inox, mas também para aço carbono. ZDP 189 pode chegar a 69? Pode. Maxamet pode chegar a 69? Pode. 1095 pode chegar a 69? Pode. Mas o 1095 só forma cementita. E cementita não conta como volume de carboneto, gente. Porque a tolerância à abrasão dela é basicamente a mesma da matriz do aço quando mais dura. Tá? Então, é o que eu falei. Se quem considera 420 porqueira, jamais deveria sequer pensar em canivete de aço carbono. Faca de aço carbono é aceitável porque você não acha 440C, mas acha 420. E aí, a não ser, por exemplo, que você trabalhe em tarefas onde o rolamento pode acontecer com muita facilidade, eu dou um exemplo. Eu, durante décadas, usei uma faca de desossa em aço 1095, que nada mais era do que uma lima KF convertida numa faca de pequena largura, mas de ótima geometria, para desossa. Que aí esse fio quase não rolava. Essa faca, sim, eu usava, lavava com bucho o lado amarelo da bucha, sabão, enxaguava e secava. Então essa eu tenho até hoje, tá? Praticamente sem desgaste nenhum, inclusive oxidativo, porque ela, para guardar, eu passo uma camadinha de óleo mineral e tá perfeito. Agora essa aqui, que é o uso diário, que eu uso para abrir saco de feijão, saco de arroz, farinha de trigo, cortar uma verdura ou outra que eu preciso picar, às vezes picar de emergência uma cebola, ela vai, porque a geometria é muito boa. Ela, o máximo que eu faço é passar uma água, raríssimas vezes uma bucha com sabão, enxago e já põe no cepo. Tá? Então esse é o resultado. Então, gente,
mais uma vez, frisando, comparar canivete em 440C com aço carbono simples ou de baixíssima liga, simplesmente não tem termo de comparação. Eu não quero saber se o canivete em 440C vai custar o dobro, ou o triplo até se bobear. Eu pago no 440C, principalmente se for um ganso. Agora, eu quero ver você achar um canivete com a qualidade de um ganso, material construtivo, acabamento, tratamento térmico, em aço carbono, custando o mesmo ou menos do que um ganso em 440C. Sendo que eu li um cuteleiro escrevendo, respondendo a um vídeo, que as lâminas dele custam de 900, de 1.000 para cima, de canivetes em aço carbono. Fica a critério, tá? Eu quero uma lâmina que seja única. Ótimo. Como justificativa para você, tá fantástica. Como vantagem como lâmina de corte é zero. Zero. A não ser que essa unicidade, não é o termo, mas uniquez, essa diferenciação de ser uma lâmina única, seja em termos de ser única por excelente tratamento térmico e, principalmente, excelente geometria. Quantos de vocês já viram um canivete em aço carbono com excelente geometria? Sendo excelente geometria o que eu considero excelente geometria, não o que você considera, porque eu não sei o que você considera. Excelente geometria, para mim, o paquímetro tem que pelo menos entrar 6 ou 7 milímetros quando travado a 1 milímetro na lâmina. E se você achar, eu te garanto que esse canivete não custa menos que um ganso em 440C. Tá? Faca, de novo, por falta de opção, eu tenho esta e tenho uma Amora em aço carbono. Tá? E tenho essa de desossa, que está aposentada, né? Depois dos presentes do Daniel Negri, que foram as Victorinox e a Swibo, e principalmente depois que eu adaptei a Eicher-Messer, que ele me deu de presente, cortando a lâmina e fazendo uma faca de desossa pequenininha, extremamente manobrável, que eu ainda não tive chance de desossar um pernil com ela. Mas peito de frango, coxa e contracoxa, bisteca, para isso ela aposentou a Swibo e a Victorinox. Eu uso às vezes por diversão, porque eu gosto delas, tem geometrias excelentes, empunhaduras fantásticas, mas não ganham dessa Eicher-Messer, que eu cortei a lâmina e fiz uma faquinha de desossa menor, mais angulada. Tá? Então, nem mesmo a minha antiga faca de desossa em 1095, com 62, eu acho, de dureza, 62, 63, chega nem perto dela. E o rolamento do fio? Gente, desossando bisteca, coxa e contracoxa, nunca tive problema de precisar de chaira para, por exemplo, depois de 8 quilos de coxa e contracoxa, 3 quilos de bisteca, realinhar fio, tá? Mesmo ela tendo só 56 de dureza. Não é 420, não é 440C, é o 104110, 104116, mas, tá? Então, acho que é isso. Com certeza deixei várias pessoas muito bravas, aquelas apaixonadas por lâminas artesanais, cuteleiros com certeza, mas é a realidade, tá? A parte de opinião, quando eu digo eu prefiro 440C, aí é opinião. Agora, os dados que eu dei são dados, são fatos. Contra eles, você pode argumentar o tanto que você quiser comigo. Quer argumentar? Vai no site do Dr. Larry Thomas, argumenta com ele que ele está errado nesses dados.
que ele favoreceu o aço inox, que ele falseou os resultados, vai lá e fala com ele. Não vem falar comigo, não, eu só estou repassando os dados dele. Tá? E eu tenho a minha experiência própria no uso. E eu uso lâmina, gente. E outra coisa, é uma recomendação que eu sempre faço para quem usa lâmina de verdade. Mantenha sempre em dia a sua vacinação antirrábica, antitetânica, antirrábica não, antitetânica, porque, meu amigo, você tem uma coisa que você vai ter quando você lida muito com lâmina, quando você usa muito, são pequenos cortes. Nunca tive nenhum corte feio, a não ser esse aqui, tá? Que vocês vão ver uma diferença na almofada do dedo, que nem foi cortando nada, foi há anos e anos atrás, afiando uma lâmina, nem eu sei como aconteceu, ela passou aqui literalmente, tirou um bife e ficou pendurado por um lado. Eu mesmo não suturei, porque se suturasse ia dar uma diferença de cicatrização, um queloide de cicatrização. Não tem queloide nenhum, eu simplesmente lavei, cheguei para o lugar, botei super bonder nas bordas, porque não ia parar de sangrar tão facilmente, embandei, firmando no lugar, e ficou 7 dias eu usando dedo de luva de borracha para não molhar, e cicatrizou dessa forma. Você percebe onde foi o bife levantado, quase chegando. Não vou dizer que quase chegou no osso, não chegou a isso também não. Mas que levantou um bife grosso, levantou. Mas é a única coisa, foi o corte mais feio que eu já tive até hoje. E não foi cortando nada, eu estava afiando a lâmina, nem eu sei como é que aconteceu isso. Houve uma falha minha, com certeza, mas eu não... Já tentei rememorar de tudo quanto é forma e não me lembro que bobagem que eu fiz para ter isso. Como a lâmina já estava bem afiada, foi um corte limpo, sem cisalhamento de borda, e é por isso que foi possível esse tipo de cicatrização, sem queloide algum, tá? Você só percebe a diferença. Vocês veem que está quase um oval perfeito, porque praticamente foi destacado, tá? Mas eu voltei para o lugar, está parecendo mais um enxerto, mas não é enxerto. É o próprio tecido da almofada que voltou para o lugar. Não teve necrose nenhum, tá? Mas é isso. Agora, pequenos cortezinhos, pequenos furozinhos, quando você comete um engano, porque eu tenho luvas de aço excelentes, gente. Inclusive a de cota malha que o Daniel me presenteou, tem mais 2 luvas de trama de aço, tá? Eu uso às vezes, e muitas das vezes você está cortando alguma coisa, você dá um pequeno talhozinho, um pequeno furozinho, um cortezinho. Então, mantenha em dia a sua vacina antitetânica, tá? Não custa, não custa. E tenham sempre à mão água, sabão. Eu sinto falar isso, mas você tem que lavar o local do corte, tá? Para evitar resíduo lá dentro, que pode dar um corpo estranho, que vai provocar pus, dificuldade de cicatrização. Iodo é o ideal, tá? E é isso. E se o corte for um pouco maior, cianoacrilato, o bom e velho super bonder, você seca o que der e usando até um palito com super bonder, passa na borda, junta, facilita a cicatrização, fica mais rápida a cicatrização, evita menos infecção, arde um pouquinho na hora, mas e depois embande o local, tá? Isso é só uma dica a mais. Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.